Fala galera, beleza? Eu sou o AVG e bem-vindos ao canal Edição Numerada, onde vamos falar sobre o mundo das HQs. Você já pensou qual a importância da primeira edição da sua coleção? Já pensou nisso ou nunca se importou? Os direitos de publicação de alguns personagens da Marvel estavam com a editora RGE, Rio Gráfica e Editora, que ela detinha os direitos do final dos anos 70 até meados dos anos 80. O número 1 da coleção do Homem-Aranha da RGE foi lançado em fevereiro de 79 e finalizou no número 49 em janeiro de 83. Esta foi a primeira edição de um gibi, uma história em quadrinhos que eu tive na vida. Eu tinha por volta de uns 8, 9 anos quando eu tive acesso a ela, e foi o número 7, que na época custava 12 cruzeiros, era até outra moeda, mas eu não adquiri ela quando foi lançada em banca. Eu consegui numa banca de usados. Tanto que nessa época o nome era Gibi, muito conhecido aqui no Brasil. Gibi apresenta Homem-Aranha número 7 de agosto de 1979. As bancas na época elas tinham uma mesinha assim no cantinho, onde tinham edições usadas, números atrasados já recolhidos, e a gente conseguia por um preço mais em conta do que as edições do mês. Foi aí que eu comecei a colecionar e pegar vários números atrasados. Mas o valor cobrado por ser mais barato que a edição do mês em bancas compensava muito. Praticamente dava para comprar 2 ou 3 edições pelo preço de uma, se fosse pegar a do mês vigente. Nessa época eu tinha a idade de uns 8 anos, eu estava no início da escolaridade e estava surgindo o meu gosto pela leitura e também o início dessa vontade de colecionar, porque essa história em especial ela me deixou fascinado. A qualidade das edições usadas ela variava muito. Tinham edições mais novas e outras um pouco mais, diria assim, desgastadas, com estado de conservação variável, etiquetas na capa, rabiscos, preço, assinatura na capa, alguns rasgos, assim como nesse preço aqui. Quanto ao tamanho da edição, o formato que é conhecido como formatinho, muito popular no Brasil nessa época, eu vou falar num outro vídeo com mais detalhes. Eu cheguei a ter uma certa quantidade na minha coleção do Homem-Aranha da RGE. Não lembro se eu cheguei a ter todos os 49, mas eu tinha uma boa quantidade. Mas só que eu fui me desfazendo dele aos poucos para adquirir a série regular do Aranha que estava saindo pela Abril em formatinho, e eu fui deixando de lado, mas eu fiz questão de ter essa edição, que foi a primeira edição de uma HQ que eu li quando criança e que me despertou a curiosidade, o fascínio, o gosto pela leitura. E ainda mais porque o tema abordado nessa história envolvia vampiro e um quê de sobrenatural, porque o Aranha ele fez uma fórmula para perder os seus poderes, mas teve exatamente uma reação contrária. E ele acabou ganhando 4 braços extras e ficou parecendo mais ainda com uma aranha humana. Essa edição ela era publicada em formatinho, que era um formato muito popular no Brasil. Ele era mais econômico
e era mais adaptada à nossa realidade da época, porque os gibis eles tinham um preço muito acessível na época, diferente das edições com tamanho maior, formato americano, que se tornou padrão recentemente no Brasil. Era mais vantajoso para a criançada adquirir números para colecionar ou até mesmo números avulsos. Inclusive, Turma da Mônica era lançada nesse formato e era um grande sucesso até hoje. No caso desse Homem-Aranha da RGE, é engraçado porque havia um certo desperdício de papel, porque a área publicada tinha uma sobra desnecessária em cima e embaixo das páginas. Podia ser um pouco menor, porque o formato americano padrão da Abril, ele é um pouco menor. Essa edição, ela tem a curiosidade, no meu caso, eu a considero como a moeda número 1 do Tio Patinhas, porque foi a primeira edição de toda a minha coleção, que eu tenho hoje mais de 1000 exemplares de revistas, gibis, HQs variadas, mas tudo começou nessa aqui. E é muito legal você estar revendo, depois de tanto tempo, a edição que foi responsável por começar tudo. Eu lia e relia diversas vezes quando criança, porque não tinha outras edições, então eu sabia a história até de cor e salteado. Na época tinha muita propaganda da própria editora de várias edições. Hoje a gente não vê mais isso. As edições de hoje elas são mais caras, mas não tem propaganda externa. Na época de lançamento dessa revista, os tempos eram outros. As crianças da época não tinham a tecnologia que hoje tem, não tinha videocassete, principalmente internet, não tinha YouTube, videogames não eram como hoje. Então, os quadrinhos eles eram acessíveis e nos permitiam grandes diversões na leitura, né? Você era absorvido pelas histórias, mundos fantásticos, muito legal. E no meu entender não existe nada melhor para uma criança pegar gosto e desenvolver a leitura do que quadrinhos. Quadrinhos são excelentes para estimular a alfabetização das crianças, para praticar a leitura, para assimilar as histórias, as questões narrativas. É muito bom mesmo. Eu lia tanto essas histórias que eu detectava até umas falhas de colorização na edição e ficava me perguntando por que aqui pintaram errado, por que será? Essa edição, ela tem roteiro de Stan Lee, o grande mestre Stan Lee, arte de Gil Kane e arte final de Frank Giacoia. Gil Kane foi um grande desenhista do Aranha. Ele conseguia colocar grande agilidade no personagem, muito bem desenhado. Na primeira parte dessa história mostra o drama enfrentado pelo personagem, que devido a muitos problemas ele queria deixar de ser o Homem-Aranha. Ele achava que os seus poderes complicavam muito a sua vida pessoal. E aí, como eu disse anteriormente, ele acabou criando uma fórmula, porque ele tinha conhecimentos químicos, e injetou em si, ele tomou a fórmula para eliminar os seus poderes sem saber se funcionariam, sem testar antes. E aí, no final dessa primeira história, tem uma grave consequência, que nasceram dele mais 4 braços extras. A segunda história surge Morbius, um vampiro. Ele é conhecido como um vampiro vivo, não como os vampiros normais. E era muito interessante o aspecto do Aranha, meio monstruoso,
e compartilhando uma história com um vampiro, que na época, quando criança, a gente tinha um certo medo de vampiros nos filmes, na TV e até mesmo nos quadrinhos. Isso me impactou bastante. E um quadrinho de grande impacto. No final dessa história, ela termina com uma cena bombástica. E o curioso é que eu não tinha a conclusão dessa história e fiquei sem saber o que acontecia por uns bons meses. Se você gostou desse vídeo, dê aquela força pro canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. E é isso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.